Oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Agora, no último mês de maio, foi meu aniversário e hoje eu vim mostrar para vocês um dos super presentes que ganhei. Um deles foi esse lápis da marca The Rent com 72 cores da linha Inktense. E ele vem em uma embalagem de madeira super elegante e estilosa. E digam se essa caixa de lápis não é a coisa mais chique e mais linda, gente. O acabamento dela é impecável e ainda vem com esses dois fechos no estilo de trava de maleta, todo em dourado para trazer ainda mais glamour a essa embalagem. E dentro da caixa, os 72 lápis vêm dispostos em dois blocos internos com 36 cores de cada lado, onde eles são protegidos por uma esponjinha na ponta e com uma trava imantada de madeira para manter os lápis no lugar. E esse é um lápis incrível, gente. Ele é super macio, com traços vibrantes de cores semelhantes à tinta e é bastante pigmentado e altamente solúvel em água. Porém, depois de seco, a tinta dele torna-se permanente e isso nos permite criar camadas de cores sem alterar as camadas anteriores aplicadas. E essa característica o diferencia dos lápis aquareláveis que continuam reagindo à água mesmo depois de seco, o que faz com que as cores ainda continuem sendo miscíveis entre si. Já com The Rent Inktense, além de ter uma cor bem forte e vibrante, isso não acontece uma vez que a tinta esteja seca. Veja nesse exemplo que você consegue sobrepor as cores da tinta em camadas. O estojo que ganhei possui 72 cores, porém um dos lápis é chamado de outliner e, como o próprio nome já diz, ele é um lápis comum para traços, sendo na verdade que é um lápis com a mina em grafite bem macia e de alta pigmentação. Eu até me arrisco a dizer que a graduação desse lápis seja 6B. E ele esfumaça super bem os traços, seja com esfuminho, algodão ou usando os próprios dedos. E eu farei agora um comparativo com esse lápis 6B da Faber-Castell para vocês notarem a semelhança entre eles. Vejam, é o mesmo traço com a mesma pigmentação e ele esfumaça igualzinho ao da The Rent. No site da marca, você consegue fazer o download das cores dos lápis para facilitar o uso. Porém, assim como no caso das cores que vêm impressas no fundo do próprio lápis, ela se difere um pouco do resultado final no papel e principalmente depois do pigmento reagir com água. Então, por isso, eu irei criar uma tabela de cores agora com vocês para demonstrar a maciez e o efeito encantador de tinta que esses lápis produzem. Para isso, eu desenhei uma tabela na Silhouette usando uma caneta de tinta permanente num papel de aquarela de 300 gramas, onde já fiz as marcações com o número do lápis e o nome de cada uma das respectivas cores. Vou usar um paninho para limpar o pincel e para diluir a tinta do lápis eu usarei um pincel com reservatório de água, mas também pode ser um pincel comum com um potinho de água à parte. Porém, é super importante diluir a tinta desse lápis, gente, pois algumas cores só vão mesmo aparecer de fato quando diluídas em água. Então, vamos lá agora terminar de criar a tabela de cores para facilitar a escolha deles em trabalhos futuros. E eu começo colorindo primeiro usando uma intensidade mais forte, aplicando mais pressão no lápis, e depois eu vou soltando mais a mão para pintar mais levemente e criar um degradê com a própria tonalidade do lápis. Daí eu venho com o pincel de aquarela e vou diluindo a tinta do lápis do lado mais claro para o lado que tem uma quantidade maior de pigmento aplicado. E vejam só, gente, que incrível o resultado final que esses lápis proporcionam. É realmente uma cor muito vibrante, semelhante à tinta. Agora eu irei repetir todo esse processo de colorir com uma graduação de intensidade e dissolverei a tinta de todas as demais 70 cores desse estojo de lápis.
Para demonstrar o lápis branco, eu vou usar um papel Canson na cor preta. E percebam só a maciez da mina do lápis e sua pigmentação maravilhosa. Dissolvendo o pigmento com o pincel, veja o efeito de tinta aparecendo e o quanto suaviza as marcas dos traços. E usando agora o lápis de grafite macia, vejam também a alta pigmentação dele, semelhante à de um lápis de graduação 6B. E como eu falei no início do vídeo, ele esfumaça super bem. Vejam só o efeito dele usando um esfuminho. Super bacana, né? E aqui está a minha tabela de cores dos lápis de tinta da The Rent. E olhem só que cores lindas e super vibrantes de cada uma das nuances dos lápis. Espero que vocês tenham gostado desse review e que também tenham curtido meu novo brinquedinho tanto quanto eu fiquei encantada. Não esqueçam de deixar o seu like se você gostou desse tipo de conteúdo e de me contar o que achou desse meu novo material aqui nos comentários. Mais uma vez eu agradeço a todos pela companhia e te espero no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!